do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Hoje celebramos a festa de Santa Maria Madalena, e o Evangelho de hoje, que traz essa cena da ressurreição de Cristo, onde Maria Madalena vai de madrugada ao túmulo para estar próximo do seu Senhor, nós vemos nessa cena, em todo esse texto sagrado, aqui um itinerário de um amadurecimento que todos nós precisamos ter. Todo cristão batizado que se torna esposa de Cristo, porque a igreja é esposa de Cristo. Aqui nós vemos um itinerário da alma esposa, dessa intimidade que todo cristão precisa ter com o Senhor. Por isso nós vemos no texto sagrado como que Madalena, ainda de noite, ela vai ao túmulo de madrugada. E nós vemos nessa atitude algo muito interessante, porque Maria, ela sabia que Jesus estava no túmulo. Ela não iria entrar no túmulo, ela unicamente queria ficar às portas do túmulo. Aqui nós vemos a primeira coisa que nós precisamos realmente praticar na nossa vida. Ter essa atitude de ir ao encontro do Senhor. E veja, ir de madrugada significa o quê? Significa que Maria ela tinha um anseio profundo do seu coração para estar junto de Deus. E por isso que ela queria ali estar perto do corpo morto do seu Senhor, às beiras, às portas do túmulo. Aqui nós precisamos também da nossa vida, porque a forma de ir ao encontro do Senhor ou de estar nas portas do túmulo é termos essa capacidade de sair do nosso comodismo para estar às portas do sacrário, porque ali está encerrado o Senhor. Nós precisamos ter essa atitude de ir realmente em cada momento ao encontro de Deus. Precisamos ter essa atitude de sair do nosso comodismo para ir de encontro ao Senhor. E nesse ir de encontro ao Senhor, é nesse momento, quando nós correspondemos a esse chamado, que a obra de Deus vai acontecendo na nossa vida. Depois, no Sagrado Evangelho, nós vemos como que ali Maria vê o túmulo aberto, não vê o corpo do Senhor,
Então Maria ela vai correndo anunciar. Aqui acontece o segundo passo daquilo que é o padrão de comportamento de uma verdadeira alma esposa. Porque todo aquele que teve um contato com Jesus ressuscitado, e aqui nós vemos, o contato com Jesus ressuscitado é o túmulo vazio, todo esse que teve esse contato realmente sai para anunciar, sai convicto depois dessa experiência com Deus e vai anunciar. E nós precisamos também, cada vez mais, ter essa docilidade de proclamar a ressurreição do Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados, resgatados e somos enviados, para ser testemunhas da ressurreição. Depois nós vemos como que também esses discípulos, eles vêm correndo, como que ali, como que ansiosos para chegar no túmulo e ver aquilo que havia acontecido. Depois nós vamos ver que esses discípulos, eles indo embora, Maria vai continuar ali às portas, do lado de fora do túmulo, e enquanto ela chorava, ela inclinou os olhos para dentro do túmulo e viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Aqui nós vemos um segundo estágio da vida espiritual. O primeiro é essa experiência de ansiar estar na presença do Senhor e depois anunciar essa experiência a outros. O segundo estágio vem desse permanecer junto do Senhor e contemplar essa glória eterna, onde Deus permite que Maria ali veja aqueles 2 anjos. E esses 2 anjos, eles remetem àquilo que é o paraíso aberto. O segundo estágio dessa vida de unidade com Deus é uma experiência do céu na terra, porque esses 2 anjos, eles representam e são imagens daqueles 2 anjos que Deus colocou para fechar as portas do paraíso. E aqui nós vemos também, assim acontece na nossa vida, quando nós vamos dedicando tempo a Deus, quando nós vamos cada vez mais desejando estar na proximidade de Deus, Deus ele nos permite experimentar essa glória eterna, essa experiência do céu na terra. Depois disso, nós vemos esse terceiro estágio dessa vida espiritual, que é a vida mística. Por isso que depois que Maria teve aquele contato com os anjos e eles ali disseram que ele não está ali, nós vemos como que Maria ali continua voltando para trás. Ela encontra um homem que ela vai achar que é o jardineiro. Aqui nós vemos uma imagem cristológica. O jardineiro é aquele que cuida, é aquele que cultiva. E aqui nós vemos também um outro símbolo que remete-se lá ao Gênesis. Porque lá no Gênesis nós vemos quando Deus cria o ser humano, quando criou Adão, deu a ele ali o ofício de guardar e cultivar o paraíso. Jesus é esse novo Adão, esse jardineiro. Por isso que aqui no terceiro estágio, que é já a vida mística, nós começamos a ter esse contato com o próprio Cristo. Nós começamos a ter realmente essa consciência, e mais do que consciência, mas convicção dessa presença real de Deus, de Jesus na nossa vida, que nos cuida. Mas muitas vezes nós não percebemos. Por isso que muitas vezes nós pensamos que é o jardineiro, como Maria. E nós precisamos dar esse passo além. O passo além que Maria dá, se nós olharmos muito bem, é abrir-se ao diálogo com aquele homem, que é Cristo. Assim também na nossa vida nós precisamos nos abrir ao diálogo, à vida de oração, a esse diálogo espontâneo, onde ali nós vemos na figura de Maria, ela pergunta aonde colocar o corpo que ele possa dizer para que ela possa ir buscar esse corpo. E Jesus vai dizer, chamá-la pelo nome Maria. Ela voltou e exclamou em hebraico, Raboni,
que quer dizer mestre. E aí, nesse momento, quando Maria escuta aquele homem falar o seu nome, é nesse momento que ela reconhece Jesus Cristo. Aqui nós também temos uma menção à passagem do bom pastor, porque Jesus disse que as suas ovelhas escutam a sua voz, ele as conhece pelo nome e elas o seguem. Aqui nós vemos como Jesus, ele chama o nosso nome. Aqui, né, não é só só falar o nome, mas aqui falar o nome significa o quê, né? Significa realmente ter esse contato profundo na nossa vida. Porque aquele que chama pelo nome é realmente aquele que nos conhece profundamente. E nós precisamos realmente desse contato profundo com Deus. Esse contato que realmente é que nos insere nesse discipulado, porque Ele é o Divino Mestre. Mas não é um discipulado qualquer, é um discipulado profundo, onde nós não mais aprendemos pela escuta da palavra, mas nós começamos a aprender pela participação da vida, pela união da vida do próprio Cristo. Por isso que, se nós olharmos na vida dos santos, os grandes santos da antiguidade, aqueles que alcançaram essa graça dessa vida mística com Deus, todos eles tiveram experiências de unidade com Cristo através da sua paixão. Muitos receberam suas chagas através de algum outro mistério da vida de Cristo. E é isso que é a vida mística, a participação íntima e profunda nos mistérios de Cristo. Não uma participação qualquer, ou podemos dizer momentânea, mas uma participação constante. E essa participação constante significa isso, é participação dos mistérios de Cristo, não só na nossa alma, mas principalmente na nossa carne. Por isso que o texto sagrado de hoje ele vai nos conduzindo a esse caminho, esse itinerário de crescimento na vida de unidade com Deus. E assim nós vemos como que depois disso, nesse diálogo com Jesus Cristo, Maria ela vai novamente receber um chamado e um envio de Jesus Cristo. O chamado de ser anunciadora e o envio para falar com os discípulos, para dizer que ela viu o Senhor. E essa é a palavra que nós temos no último versículo do Evangelho de hoje. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Aqui nós vemos algo muito importante. Aqui lembra aquela passagem do final do livro de Jó, onde Jó ele vai dizer: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, hoje eu vejo. Essa é a experiência mística, é a capacidade de ver o Senhor. E Maria ela vai dizer isso. É isso que Jesus Cristo nos ensina no texto das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é sim o grande crescimento, podemos dizer assim, ou o ápice da vida de unidade com Deus, quando nós não mais realmente nos movemos pela razão, mas nos movemos puramente pelo nosso coração, não por sentimentalismos, mas por convicção de que Ele é presente na nossa própria vida. Então busquemos cada vez mais aprofundar nesse grande mistério de Deus, pedindo a intercessão de Santa Maria Madalena, que é sim essa que alcançou esse grande mistério, essa grande maturidade espiritual, para que assim possamos realmente ir adentrando e correspondendo os chamados de Deus na nossa vida. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.